Fala pessoal, domingo 25 de maio de 2025, vamos dar início a mais um giro semanal de mercado. E aí, vamos subir? Vamos cair? O que vocês acham? Bom, vou passar hoje o Bitcoin, vou falar da dominância, vou falar do Ethereum, da Avalanche, da Lido Finance e da Pepe, essa meme coin queridinha de muitos. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir o seu like, é muito importante para nós, nos ajuda bastante. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira mais análises, muito mais conteúdo, uma semana muito mais movimentada aí, no acompanhamento do mercado cripto, faça parte do nosso grupo de membros, exclusivo do Telegram, links de acesso na descrição do vídeo, beleza? Essa semana, inclusive, foi bem agitada lá no grupo, passei bastante coisa pro pessoal, já estão bem ligados aí no que a gente espera. Vou passar para vocês aí o que eu estou esperando pro Bitcoin, em que pé acredito que estamos na macro do mercado. Então, bora ver gráfico. Bom, Bitcoin, pessoal, para mim, tá? Esse é o gráfico semanal na tela. Para mim, nós estamos dando início, já demos o start, né? Estamos em meio a uma distribuição de Wyckoff, pelo gráfico semanal, que é esta, trouxe aqui o modelo para vocês entenderem, ó, uma distribuição de Wyckoff. Lembrando que o UTAD não é obrigatório, tá? Pode muito bem do UT dar início uma fase D e uma fase E de mercado. Mas acredito que aqui no BTC teremos esta distribuição que estão vendo na tela aí, com o TAD e tudo mais. Ou seja, vou apagar isso aqui. Nós estamos, ó, vou botar do lado aqui, ó. Nós estamos agora formando o UT, o Up Trust, que é a captura do Buying Climax, do clímax de compra, certo? Pode chamar como Bull Trap, como quiser, armadilha, mas é assim que funciona um padrão de distribuição, tá, pessoal? Então, acredito que o Bitcoin ainda possa subir, tá? Até acho que vai, porque temos novamente liquidez parada, assim, 112, 113, tem muita liquidez acima dessas regiões aí. Acredito que essa sombrinha aqui, ó, Bitcoin deva vir dar uma raspada, finalizando esse uptrust aí, pode ir até os 120 lá, pode, não tem problema nenhum. Depois voltar para dentro do range e dar uma puxada mais brusca para queda, tá? E depois lá para frente acredito que ainda teremos o nosso TAD capturando o uptrust, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, faça a captura aqui e aí sim a captura final, tá, pessoal? Para do TAD a gente dar início numa fase D de mercado, enrolar aqui para entrar numa fase E e aí vir a paulado para baixo. Então, fiquem atentos aí, vamos ficar acompanhando. Vamos acompanhar o que o Bitcoin fará. Isso aí, como vocês podem ver, vai ser um movimento mais enrolado, tá? Acredito que vai ficar para o final do ano esse movimento, considerando que nós estamos agora em maio. Como vocês podem ver aqui, ó, todo esse range para ser trabalhado aqui. Pode ter o T, pode ter o TAD. Então isso aqui ficaria lá pro fim do ano, ó. Lá embaixo, ó, julho, setembro, novembro, entende? Julho, meio do ano, né? Setembro, outubro, novembro, acredito que fique por essa região aí de tempo. Mas falar do tempo, sempre digo para vocês que é a única coisa impossível de prever no mercado, né? O mercado não tem tempo para nada, absolutamente nada. Mas pelo padrão que está se formando, eu acredito que deva
enrolar aqui, certo? Nós estamos numa fase B de mercado e é nessa fase de enrolação, tá, que as altcoins costumam explodir. Então, fiquem espertos nas altcoins, vou passar a dominância para vocês, para vermos aí o que pode acontecer. Mas sim, entre o UT e esse possível UTAD, é aqui que as altcoins explodem, tá, pessoal? Para depois vir a finalização da distribuição, certo? Por Wyckoff, em termos de ciclo, Richard Wyckoff falava que o ciclo do mercado, ciclo de uma pernada impulsiva de mercado é formado por uma acumulação, uma reacumulação e finalizado com uma distribuição. E aí, possivelmente, uma redistribuição, certo? E uma nova acumulação. Aí, engatarmos marcha para repetir todo esse ciclo aqui novamente, mais para frente, no futuro, lá para cima. Certo? Então, acredito que, considerando todo esse contexto, em que já tivemos uma acumulação, já tivemos uma reacumulação, e ele está desenhando de livro aqui, ó, uma distribuição, acredito sim, que aqui é uma distribuição, tá? O mercado, para mim, não sobe para o infinito. Os comprados, pessoal, essas liquidez que estão ficando para os fundos aqui, que o Bitcoin não captura, uma hora vão ser pegos, vocês não podem esquecer, tá? Que no mercado existem os compradores, não pode esquecer que existem os vendedores, tá, pessoal? O mercado é 1 por 1. O pessoal acha que só tem compradores no mercado, não existe vendedores. As pessoas, principalmente o institucional, tá? Eles realizam lucros. Isso eu falo desde o primeiro vídeo aqui do nosso canal. Essa turma que montou, acumulou aqui embaixo, eles estão vendendo, pode certeza, já venderam partes aqui, estão distribuindo aqui. É assim que funciona, pessoal, são bilhões e bilhões de dólares, isso leva tempo para distribuir, não é em uma semana que eles vão distribuir. Eles vão distribuir para quem? Tanto dinheiro. As pessoas não têm dinheiro para comprar essas vendas, então é um processo que leva tempo para ser absorvido pelo varejo. Quem compra essa distribuição institucional é o varejo, varejão. Beleza? Então fiquem espertos. Isso aqui é um movimento que deve estar, acredito que a informação deve enrolar ainda. Estou de olho, bastante de olho, neste FVG aqui na região dos 89, 90. Já passei para vocês que temos muito volume nos 80, 85, tá? É uma região de bastante volume, em que acredito que deva possivelmente segurar o preço, dar um belo de um repique aí, fazer o TAD mais para frente. E aí sim voltar. Então, estou inclinado para este movimento no Bitcoin. Distribuição de Wyckoff de livro na tela. Mais um fator que apoia essa visão. Toda essa pernada impulsiva aqui, essa pernada de impulsão, toda ela foi sustentada com volume, ó. Vocês podem ver um volume crescente, vendo? Agora, a partir desta queda, esta nova pernada já começa a mostrar claras divergências no volume. Ou seja, como eu já havia falado em alguns vídeos atrás, uma pernada de manipulação para prender o varejo acima. Fazer o varejo comprar nas regiões incorretas do mercado, nas piores regiões possíveis. Estão vendo que no RSI, ó, também divergência. Topos ascendentes, topos descendentes. Pelo gráfico semanal, costuma marcar tombos fortes, preceder tombos fortes.
Boss, mostra um exemplo para nós. Aqui, ó. Topos descendentes, topos ascendentes. Olha a porrada que veio para baixo aqui, ó. Depois. Entende? Então, estamos tendo divergência de volume, estamos tendo divergência no RSI. Se botarmos no mensal, gráfico mensal, mesma coisa, ó. Topos ascendentes, gráfico mensal do RSI, ó. Sem força. RSI é a força do movimento, pessoal. O Bitcoin está subindo sem força, com divergência. E pelo mensal, isso aqui pode preceder uma porrada para baixo, tá? Então, fiquem preparados aí. Não fiquem achando que a alta é infinita, isso não existe. Por mais que o Bitcoin tenha subido dessa forma, uma hora, cedo ou tarde, ele vai pegar os compradores, ele volta, tá, pessoal? Então, fiquem espertos. Não estou dizendo que não teremos alta, muito pelo contrário, eu acredito que nós teremos uma baita de uma out-season aí pela frente, que vai ser dentro dessa movimentação em que ele deve se enrolar mais tempo aqui dentro, fazendo aqui, capturando o topo, voltando, entendeu? Pegando região de interesse aqui embaixo, para depois subir novamente, fazer o TAD, isso aí leva tempo, tá, pessoal? Então, a visão do Bitcoin é essa, tá? Queria passar para vocês, ficarem espertos aí, os indicadores estão gritando divergência, e por ciclos, tá? Estamos sim em uma região de distribuição, inclusive ele está fazendo de livro aqui o movimento, tá? Acredito que estamos formando o uptrust. Pode subir mais? Pode, até acredito que vai. Pode cair daí? Pode. Já pode ter deixado uma armadilha, uma sombra aqui, ó, e dar aqui derreter. Não acredito muito, tá? Acredito que o Bitcoin ainda sobe um pouco mais para depois voltar. Beleza? Dominância. A dominância do BTC é o seguinte. Isso já há várias semanas atrás, já tinha passado para vocês, que nós tínhamos este FVG aqui escondidinho aqui, ó, nesta região aqui, certo? Faz alguns vídeos atrás eu já tinha comentado que o Bitcoin poderia ir fechar este FVG, tá? Está em aberto ainda esta possibilidade. No entanto, pessoal, pode ser, tá, que o Bitcoin toque de fato este bloco de ordem acima aqui. Essa região aqui do 0,89 de Fibo aqui é um Extreme Order Block, o último aqui do topo. Pode ser que ele vá tocar, tá? Então, nós temos duas possibilidades que eu acredito no BTC. Se a gente der um zoom aqui, ó, ele já fez uma raspa do fundo aqui dessa linha, tá vendo? Ó, isso aqui é um sweep, tá? Fez um sweep de liquidez aqui, ó. Qual que é a expectativa? Que ele volte, confirmar este sweep. Para confirmar este sweep, ele tem que capturar topo. Então, a expectativa é que ele venha, que ele raspa esse fundo, suba para capturar topo aqui, ó. E sim, toque este FVG de 66%. Se daqui ele vai começar a cair, aí é uma outra história. Pode ser que sim, ou pode ser que ele vá lá em cima, tá, pessoal? No 70% lá. Para depois ele cair. E isso aqui, essa alta aqui, essa possível pernada, pode ser a volta das altcoins que eu tenho falado para vocês, que para mim vão voltar, tá? Tem alvos bem abaixo e é 60% de queda nas altcoins antes de o mercado explodir. É o que eu estou de olho. Não acho que o mercado vai explodir daí de onde está, como muita gente aí está falando. Então, tomem cuidado. Estou passando para vocês a minha visão, o meu viés para o mercado. Você não precisa fazer a mesma coisa, nem acreditar no que eu estou falando, mas deveria considerar a hipótese. E se? E se ele estiver certo? Estarei preparado? Vocês podem ver que já estamos aqui com divergência no volume, ó, subindo, volume
caindo. Tá vendo? Então, tomem cuidado, ó. Topos ascendentes, RSI, topos levemente descendentes aqui. Ou seja, exaustão de movimento, pessoal. Estamos chegando no momento de exaustão, tá? Em breve deve ter uma porrada aí mesmo. De fato. Que eu ainda não sei se ele vai tocar esse FVG aqui no 66%, voltar, ou se ele vai lá em cima ainda, tá? São duas possibilidades que a gente tem que considerar. Beleza? Mas estamos sim muito perto e muito próximos aí de um movimento final para, enfim, as altcoins se soltarem, começarem a se soltar, mas se soltarem de verdade, tá, pessoal? É uma baita de uma puxada para cima aí nas altcoins. Vai ter muita altcoin aí testando topo histórico. Muita moeda testando topo histórico. As boas, tá? Não é toda moeda comprar qualquer coisa e achar que vai ficar rico. As moedas que já fizeram choque semanal, já estão confirmadas aí, movimento alinhado para alta, estruturas sólidas e por aí vai. Certo? Lá no nosso grupo de membros temos a carteira das moedas recomendadas, que eu passo para o pessoal. Tem a minha carteira pessoal também, tudo à disposição para vocês verem quais moedas estamos de olho, quais que eu estou comprando, estou de olho. Então é importante, tá, pessoal, fazer parte do nosso grupo. É barato demais para ganhar o que você vai ganhar lá, para dar as cravadas que nós temos dado aí desde o ano passado no mercado. É preço de banana. Links de acesso na descrição. Dominância é isso, tá? Vamos acompanhar, ver o que acontecerá nessa próxima semana. Vamos ficar de olho. Beleza? O Ethereum. Uma olhadinha no Ethereum. O Ethereum deu novamente um toque lá no bloco de ordem. Ó. Isso aqui era uma possibilidade que eu tinha falado quando o Ethereum estava lá embaixo, lá embaixo. Ele poderia vir tocar esse bloco aqui. Para voltar. Essa é a expectativa. Então, está aí, entregue a movimentação. Agora, pode ir um pouco mais acima? Pode, sempre pode ir um pouco mais acima. Essa é uma pergunta, resposta padrão, né? Pode, pode. Onde? Tem mais um bloco de ordem aqui. Ó, temos um FVG aqui. Então pode. Ó, região dos 3 mil dólares FVG, order block lá na região dos 13.300, 13.200. Então pode. O Bitcoin pode dar mais uma puxadinha para cima ali? Até acho que vai. As altcoins vão acompanhar? Não sei. Pode ser que não, pode ser que sim. Dê mais uma raspada nesses topos aqui para cair. Então temos que acompanhar. Mas os alvos que eu passei para compras no grupo do Ethereum lá eram 2 alvos, tá? Um aqui nos 2 mil dólares, que era no momento que capturasse essa liquidez. Isso foi passado com bastante antecedência lá no grupo de membros. E o outro era 1.650. Era nessa linha aqui. Essa linha do AR. Toda essa estrutura de Wyckoff que para mim é uma baita de uma acumulação, tá, que o Ethereum está fazendo. Para depois ele estourar para cima aqui, ó. No futuro. Mas eu passei esses 2 alvos lá no grupo, ó. E também passei que aqui é um bom ponto para realizar pelo menos uma boa de uma parcial do Ethereum. Então, tem que ir realizando, tem que botar dinheiro no bolso para o mercado não depois, o mercado não pegar tudo de volta, pessoal. Entende? Ah, eu posso realizar aqui, o Ethereum fazer isso aqui? Pode, sempre tem esse risco. Mas lucro é lucro. Ganhou bastante dinheiro aqui, comprou aqui, vendeu aqui, bota no bolso. Se subir, vá feliz, não tem problema. Por isso que eu falo para realizar uma parcial, porque se subir você continua dentro. Agora, se voltar, você protegeu uma bela parte do capital, entende? A expectativa é que volte, tá? Já digo isso para vocês, é que volte mesmo. O que eu não sei é se o Ethereum vai vir fazer um LPS nesta região do AR aqui, para explodir, ou se ele vai capturar esta liquidez armada aqui embaixo, ó, um fundo duplo, em cima de uma apoia.
Tem uma apoia baixa, order block mensal. Então são 2 pontos para a volta ficar bem espertos no Ethereum, tá? Eu acredito que ele volte, pelo menos aqui para a região dos 1.700, ó. 1.720, essa região aí. 1.700, 1.700, tá? E lá embaixo o bloco Jordan está em 1.250 a 1.300 a 1.250. Beleza? Então são 2 pontos para ficarmos atentos no Ethereum. Futuro do Ethereum, acredito que estamos nos armando por um pivô de alta semanal aqui. Isso aqui eu já passei para vocês, acho que passo desde o primeiro vídeo do canal. É uma análise antiga já. Acredito que nós faremos essa quebra aqui, ó, esse boss. Que será um break of structure. Boss. Certo? Com alvos em 6, 7,800. Isso, claro, conversa mais para frente. Tem regiões importantes aqui, nós temos que ficar de olho o que o Ethereum vai aprontar quando ele chegar nessa região. Acredito que ele voltará para essa região aí dos 4.000. Tem um bloco de ordem importante aqui, aí teremos que acompanhar. Se não vai ser caso de realizar totalmente o Ethereum aqui, esperando uma volta, se daqui podemos acreditar que ele vai romper, aí a gente vai acompanhar. Principalmente lá no nosso grupo de membros, estaremos sempre em cima. Beleza? Avalanche. Bom, a AVAX é o seguinte, pessoal. Tirar esses indicadores que ocupam espaço que não precisamos mais. A AVAX, para quem não sabe, tá? Lá no nosso grupo de membros, a gente comprou a AVAX aqui em 22, se eu não me engano, essa região aqui, e realizamos nesta alta aqui, certo? A gente recomprou a VAX, pelo menos eu, recomprei a VAX, isso eu avisei lá no grupo, em 25 dólares, tá? Que é essa região aqui, e em 15 dólares. O meu preço médio da VAX está aqui para os 19, essa região aqui embaixo. E essas compras, essa posição que eu tenho em AVAX, que é uma baita de uma posição que eu tenho em AVAX, eu não mexo mais, tá? Isso aqui eu não mexo mais. Por mais que eu acredite que ela ainda vai voltar aqui, tocar os 14, tá, pessoal? Mas não mexo mais, porque eu comprei em 15, entende? 15 arredondado, enchi o pote. Agora, a minha expectativa é levar, isso aqui tudo uma acumulação, é normal esse tipo de movimento. A minha expectativa levar a VAX para pelo menos 60 dólares e aqui ver o que o mercado vai aprontar. Esses topos aqui, ó. Tá vendo? Mas tem o viés, assim, que acredito bastante, tá? Que a VAX pelo menos vai entregar uma alta até os 80 ou 100. Essa região aqui em cima. Então aí é mais de 500% de lucro, tá? Numa pernada dessa aqui, ó. Então fiquem atentos aí, a VAX vai ser muito falado ainda essa moeda. Não quer dizer que ela vai bater aqui e acabou a alta, ela pode muito bem ir mais acima, tá, pessoal? Isso aqui, claro que a gente tem que ser realista, a gente tem que entender que isso aqui é uma região de oferta e ter como foco esta região primeiro. Não adianta eu falar que a VAX vai romper o topo lá em cima e vai para 300, 400 dólares agora. Primeiro, sejamos realistas, vamos enfrentar as pedras que temos no caminho até lá em cima, entende? Esta aqui é uma região, sim, muito forte, 80 e 100 dólares, tá? Então, já deixo aí o aviso para vocês. A VAX, acredito que se ela voltar aqui, acredito que vai, tá? Voltar aqui abaixo, pegar este FVG aqui semanal que nós temos aqui embaixo, ó. É uma possibilidade que estou de olho, tá? Se ela voltar aqui, é uma baita de uma compra, tá? Em AVAX. É uma segunda chance, pessoal. Para quem não pegou os 15 aqui. Porque depois que ela estiver lá em cima, dá aquela dor no coração. Ah, por que eu não comprei lá embaixo? Pois é. Quando o mercado dá a oportunidade, tem que agarrar, tem que apertar o botão. Não adianta ficar olhando. Isso aqui é uma região macro de demanda, pessoal. Tudo isso aqui é região compradora, é a VAX. É aqui que se compra. Não vai querer comprar a VAX aqui.
entende? Isso eu falo repetidamente aqui no YouTube para vocês. O preço justo de AVAX, onde está? Está aqui, ó, 50% da pernada, dessa pernada de alta aqui, ó. Olha onde você está tendo a chance de comprar. Só falta reclamar, achar que ainda pode comprar mais barato e ser ganancioso e querer comprar em 5 dólares. Então, a VAX é isso. Vamos dar uma olhada na Lido Finance, a LDO. LDO, eu já fiz análise dela aqui no YouTube. Acredito que nós estamos em uma região... A LDO é o seguinte, tá? Uma coisa importante. Antes de qualquer coisa. Ela não tem uma quebra estrutural definida, ó. Ela ainda está em range. Tudo isso aqui é um range. Tá vendo? Ela não quebrou. Sombra não faz quebra, pessoal. Tem que fechar o candle acima. Principalmente pelo gráfico semanal. Para ser uma confirmação que a gente pode dizer, ó, agora sim. Entende? Então, ela não fez quebra da estrutura ainda. Ela está neste range. Então, enquanto não tiver esta quebra, a moeda se torna muito arriscada, porque não existe garantias de que terá. Agora, se ela tivesse quebrado aqui em cima, estivesse voltando, aí sim a expectativa é que ela dê continuidade, entende? Então, isso vocês têm que saber antes de qualquer coisa. Agora, por Wyckoff, sim, a gente pode estar numa grande acumulação, linda aqui, de Wyckoff, tá? Um preliminar supply, um buy climax, faz um teste, um secundário, um ST, volta, pode até ser um uptrust aqui, se quiser, um uptrust action, tá? Um UA, se quiser entender assim. Certo? Volta, faz um spring, capturando aqui, ó, o AR, aqui ela fez o AR, ó. Aqui, essa região aqui, ó. Faz o spring, certo? Tinha a liquidez alinhada aqui, ó, vocês estão vendo? Ó? Tinha essa liquidez alinhada nesses fundos, ó. Volta para capturar, fazer um possível shakeout. Então aqui é o melhor ponto que você pode comprar Lido. É aqui, nesta região desse bloco de ordem aqui, ó. 56 centavos aqui, pessoal. Essa região aqui, ó, é a última defesa de Lido, tá? Se ela perder, se fechar um candle semanal abaixo aqui, ó, azedou, tá? Azedou para Lido. Ela quebrou a estrutura para baixo. Ela pode até agulhar, mas não pode fechar um candle. Então aqui sim, é de se esperar que terá defesa em Lido, nesse bloco de ordem, tá? Não estou dizendo que ela vai cair agora direto, mas podemos ter essa visão aí de que ela vai, cedo ou tarde, dar uma agulhada abaixo desse fundo aqui, ó. Vai vir aqui para engatar uma alta, que levaria ela primeiramente para o topo do range, né? Que é esse range aqui, do buying climax aqui, ó. Está na região dos 3.3, tá? Então aqui de baixo é uma baita de uma pernada, ó. 500% de alta em Lido, ó. 500% para ela voltar só para o buying climax ali. Entende? Agora, se ela quebrar a estrutura para cima, o alvo dela, tá, pessoal? Tudo isso aqui, essa acumulação, tá aqui, ó, 5 dólares e 6 dólares, tá? Ela estaria fazendo um pivô aqui, ó. Tá vendo? E aqui, um boss, uma quebra de estrutura. Tá vendo? Então, pode ser expectativa para Lido, pode ser o que ela fará, pode. É o que ela fará, não sabemos. Por quê? Porque ela ainda não fez a quebra, como eu falei para vocês antes. Ela deixou só uma captura de liquidez aqui, ó. Uma sombra acima da máxima, aqui está a máxima, uma sombra acima é só um sweep. Fez um sweep de liquidez. Qual que é a expectativa? Que volte na mão contrária a testar fundo do range. É exatamente o que ela fez. Então, assim, quer arriscar em Lido, sabendo, tendo em mente que ela não quebrou estrutura, mas que ela pode entregar uma alta explosiva, quem sabe até os 5, 6 dólares,
comprando ela aqui em 55, 60 centavos, essa região aqui embaixo, é aqui, pessoal, é aqui, não tem outro lugar para comprar Lido. Entende? Sabendo dos riscos, que ela pode muito bem perder esse fundo aqui e melar. E aí vai ficar num lenga-lenga eterno aqui, ó, tendência de baixa. Se ela perde o fundo aqui, isso aqui não é mais um range, tá? O que quer dizer o range? Que ela não tem tendência, é uma moeda que não está em tendência de alta nem em tendência de baixa, ela está simplesmente lateral dentro de um range. Agora, no momento que ela quebrar para baixo, se ela quebrar para baixo, entra em tendência de baixa, na macro do ativo. E aí, para reverter essa tendência de baixa, ela precisa botar um fechamento acima dessa máxima aqui. Ó. Só assim ela vai reverter. E aí fica muito mais difícil, tá? Ter essa expectativa e por aí vai. Beleza, pessoal? Então, Lido, é isso. Pode ser uma baita de uma aposta aí, pode dar muito bom, tá? Mas tem que entender os riscos na hora de botar dinheiro, controlar aí a quantidade de dinheiro que vai botar, dinheiro barra risco, né? Vamos botar assim, grana barra risco, certo? Por último, vamos dar uma olhadinha na PEP. A PEP, pessoal, eu acho que eu já falei aqui no YouTube isso para vocês, eu passei em 8 de 12 de 2024, 8 de dezembro, tá? Eu passei uma análise da PEP que tinham pedido lá no grupo de membros. Deixa eu apagar isso aqui, que foi essa análise aqui, ó. Pra vocês verem. Vocês verem o que rola no grupo de membros. Ó, deixa do lado aqui, ó. Olha onde estava a PEP quando eu passei a análise. Tá vendo? Ela estava aqui, ó. Aqui. E olha o que eu desenhei. Vai voltar tudo. Por quê? Porque ela deixa a liquidez alinhada nesses fundos aqui embaixo, ó. Aqui, ó. E temos um gigantesco Fair Value Gap abaixo, um FVG. O que eu sempre digo para vocês? Isso não precisa ser gênio para saber, tá? Qualquer pessoa que entende o básico de SMC sabe disso aqui. O ativo vem dentro de um direcional, tá? Seja... já vou apagar isso aqui que não precisa mais. Era só para vocês verem aí, ó. Análise passada em dezembro. PEP ainda não cravou, tá? O FVG, mas acredito que vai. Por quê? Porque é isso que eu ia falar. Quando o ativo está num direcional, nós temos aqui embaixo uma POI. O que é uma POI? É um order block, um FVG, é um ponto de interesse institucional. Ponto de interesse, onde o institucional tem interesse em compras, tá? Onde possivelmente, provavelmente, né, temos as ordens para compras do institucional. Quando o preço chega em cima da POI, ele não captura a POI, ele simplesmente para, faz uma alta, entende? Volta em cima de novo, para, começa a enrolar. Por que ele não captura a POI de uma vez? Por que ele fica enrolando em cima? Porque isso aqui o mercado faz para pegar e prender, matar dois coelhos com uma tacada, tá? Primeiro, esse fundo duplo aqui, ó, esse aqui, ó, aqui e aqui, ele fica, esse trabalho que ele fica fazendo em cima da POI, faz a galera do mercado de futuros acreditar que é um suporte, pessoal. Que isso aqui é uma região de suporte, vai segurar o preço, porque segurou aqui, está segurando aqui. Entende? Então o pessoal começa a entrar em long no ativo e botar os stops abaixo. Aqui estão os stops da galera. Junto com a ordem de compra do institucional. É a pior região que tem para botar stop. E provavelmente o ativo vai fazer isso aqui, ó. E essa alta aqui que teve aqui, essa alta, foi um inducement. Inducement. Ou seja, uma indução para o varejo, para botar o varejo na compra nas regiões erradas. Entende? Então o ativo toca aqui, ó, ele ainda não raspou essa liquidez, ó. Ele para em cima aqui, ó, faz uma indução
Pode subir mais? Pode. Temos esse bloco de ordem aqui em cima, ó, na região dos 0,00019, né? 4 zeros ali depois da vírgula e 19, tá? Inclusive até vou marcar aqui um OB semanal. Temos esse OB aqui em cima. Pode ser que suba ali tocar? Pode. É até o mais provável, tá? Se eu fosse dizer daí de onde ela tá agora. Para depois devolver tudo e capturar esses fundos aqui, ó, fechando esta falha, ativando a ordem de compra do institucional, liquidando todos esses stops dos futuros aqui, limpando a galera, e aí sim, alta. Entende? Então, essa aí pode ser a visão para PEP, tá? Teremos esta alta aqui, aí que tá o problema. É uma meme, né, pessoal? A gente não sabe. Meme é uma coisa meio sem regras, né? É mato sem cachorro, mato sem lei, né? Terra sem dono. Então, eu não costumo, não sou de recomendar meme coins, mas pediram essa análise no grupo lá, eu faço, né? Então, é uma entrada de risco, sempre é uma entrada de risco, mas se eu fosse entrar em PEP, eu entraria aqui, nessa região dos... Eu vou botar aqui na tela o valor, tá? Isso aqui. 0035, acho que dá pra botar aqui, vou arredondar. Aí, eu entraria aqui, tá? Ó, aí, eu entraria aí, certo? Principalmente se ela não tocar esse bloco de ordem, que é melhor ainda, tá? Porque aí ela para antes também, mesma coisa que aqui embaixo, ela para antes da POI, isso aqui é a POI, tá? Ela para antes da POI, e aí volta aqui embaixo, pega toda a liquidez, liquida a galera dos futuros, fecha o Fair Value Gap, e aí a expectativa é que ela suba daqui para tocar este OB, entendeu? Então, melhor ainda se ela não tocar o OB agora. E isso é uma alta de 500% em PEP. Então, é a visão da PEP, tá, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma, para vocês não saírem comprando em qualquer lugar, principalmente nas piores regiões, tá? Pra vocês entenderem como que funciona o institucional. Por que o institucional funciona assim? Porque o institucional não são pessoas, não é você, eu, pessoas lá na frente do computador apertando o botão, pessoal. São robôs com muito poder financeiro, com bilhões e bilhões. Esses robôs manipulam o mercado. E assim como todo robô segue certos padrões. E daí vem todos esses estudos que a gente conhece, institucional, SMC e por aí vai, entende? Então, PEP é isso, tá? Fiquem espertos aí, deixei na tela. Eu só botaria, eu não boto dinheiro em meme coins, eu não compro. Mas eu só botaria aqui, tá? Nessa região. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que eu tenha sido claro no meu viés para o mercado. O Bitcoin, acredito que está nessa distribuição, que ele ainda pode subir mais um pouquinho aqui, entende? Mas sim, acredito que estamos formando um OT, um Uptrust. E aí, mais para frente, isso aqui deve se enrolar, tá? Mais para frente a gente vai ver se teremos aqui, acredito que possa ter um UTAD final lá na frente, para depois sim vir em uma queda profunda, tá? Seria o fim do ciclo, pessoal. Fim do ciclo. Tudo isso aqui foi um ciclo, tá? Tudo isso aqui precisa de uma correção. A gente ainda não teve essa correção mais profunda, entende? Uma hora, eu falei para vocês, uma hora os compradores vão se dar mal também. Para aí o mercado fazer uma nova acumulação e abrir um novo leque. Aí sim eu acredito numa explosão bem mais forte, que vai levar o Bitcoin lá para os 300k para cima, tá? É um novo ciclo daí. Entende, pessoal? Então, Bitcoin é isso, tá? Espero que tenham gostado. Um ótimo final de semana a todos. Vamos deixar o mercado trabalhar, continuar e ver o que ele vai formar
esta região, certo? Se ele confirma esta visão que eu tenho aí de distribuição. Semana que vem, provavelmente domingo, voltarei aí para passar mais um giro do mercado e vermos como está indo aí, o que o mercado anda aprontando, beleza? Deixe seu like, é muito importante para nós, ajuda bastante o canal. Faça parte do nosso grupo de membros, os links na descrição. Entre, fique pelo menos um mês, pessoal, faça um teste, veja todo o conteúdo que é passado lá, se vale a pena. Se não gostar, só não pagar o próximo mês, né? Não é um pagamento fixo de pagar mês a mês, então só no primeiro mês você vai ter adquirido aí muito conhecimento em conteúdo. De cara já vai ganhar 2 livros de Wyckoff, da metodologia de Richard Wyckoff, que estão disponíveis numa aba lá do grupo separado. Só esses 2 livros já é mais do que o dobro da mensalidade, entende? Então, vale muito a pena, tá? Os links de acesso na descrição. Um ótimo final de semana a todos. Bom domingo. Abraço. Fui.